A ressurreição. João capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com os sepulcro discípulos e foram ao sepulcro. E os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, embaixando-se, e viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão e Pedro, que seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estava sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegava ao primeiro sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabia a Escritura, que era necessário que ressuscitasse nos mortos. Tornar, pois, os discípulos para casa. Jesus aparece a Maria Madalena, versículo 11. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro, estando ela, pois, chorando abaixo-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. E disseram-lhes: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei aonde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelã, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me, onde o puseste, eu louvarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos, e disse-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira ao Senhor, e que lhe disseram a isto. Jesus aparece aos 11 em incredulidade de Tomé. Versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio. Disse-lhes: Pai seja convosco. E disse isso, mostrou-lhes as suas mãos e ao lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoastes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, na maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Pai seja convosco. Depois disse Tomé: põe aqui o seu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e mete-a no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que
não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creis que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Amém.